Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa palestra. Podem curtir, comentar, se inscrever no canal, pois sempre terei vídeos novos. Visite também meu site, www.gestãohospitalar.net. Mas vamos lá. O tema de hoje é como lidar com seus colaboradores. Importante, né? Sensível, mas necessário, especialmente na época em que vivemos. Gerir a atuação de colaboradores no cotidiano do hospital é um desafio tanto que exige estar atento ao papel tão relevante que essa tarefa representa. Se você não presta atenção nisso, você está falhando na sua gestão, está falhando na sua liderança. Parte fundamental de uma organização, os colaboradores são responsáveis por seu desenvolvimento, pela execução de sua estratégia e assim por diante. As demandas do dia a dia, as dificuldades, os desafios e tudo que diz respeito ao cotidiano do mundo corporativo depende diretamente do esforço das pessoas que estão envolvidas na rotina de uma empresa, de um hospital e assim por diante. Mas, veja bem, a visão acerca dessas pessoas que fazem uma empresa, um hospital, caminhar com força total mudou ao longo dos anos. E após essa pandemia, aí que mudou mais. A simples ideia de funcionários foi deixada para trás, tendo em vista que ela representava algo muito pouco humanizado. E hoje o que mais os colaboradores necessitam são líderes humanos, são líderes empáticos, né? Gestores assim também, né? Qualidades que todos precisamos. Se isso pode ser visto, é possível entender essa pessoa e ajudar o colaborador a se desenvolver, ou seja, ele não vai ficar apenas como um colaborador. A visão que nós precisamos ter do nosso colaborador é a seguinte, que ele é um cidadão normal, com dificuldades, anseios, desejos, assim como nós também temos. Então, precisamos muito ter empatia. Basicamente, é possível dizer que a gestão de pessoas, veja bem, é o conjunto de ideias e conceitos que prega a preservação do maior ativo de uma empresa, seus funcionários, é o maior ativo. Porém, esse trabalho é feito de forma mais ampla e profunda, visando ao seu bem-estar como principal forma de desenvolvimento das suas capacidades. O colaborador precisa se desenvolver. E nós, gestores, nós líderes, encarregados, seja o que for, precisamos ajudar ele nessa tarefa. Isso é primordial. Mas, e as etapas do trabalho de gestão de pessoas? Como funciona? Esse trabalho é feito dentro de um planejamento mais complexo, com uma visão estratégica que busca conduzir esse trabalho com o colaborador em etapas, sempre visando a potencialização de suas capacidades. O trabalho desse departamento vai focar etapas como captar talentos, reter talentos, desenvolver capacidades, administrar pessoas. Com esse trabalho, é possível ir além, não se limitando apenas a contratar os melhores profissionais, mas também mantê-los satisfeitos com o ambiente da empresa, com os métodos de trabalho, e, principalmente, cada vez mais competentes e capacitados para entregarem os melhores resultados. O grande diferencial da gestão de pessoas é a preocupação em fazer isso tudo, sem que esse colaborador sinta que esse trabalho é unilateral, ou seja, só ele tem que fazer, né? Nós vemos que, com o hospital ou a empresa, apenas pensando em colher frutos. Então, isso não funciona. O esforço precisa ser dos dois lados. A proposta central é desenvolver o colaborador, mas sempre oferecendo a ele conhecimento, ótimas condições de trabalho e, em especial, respeito e humanização. Para conseguir aplicar esses conceitos, é necessário um trabalho que vise cada etapa do desenvolvimento do colaborador. As principais são, anote aí, trabalhar na motivação das pessoas, melhorar o processo de comunicação entre os colaboradores, gestores e departamentos,
reforçar e otimizar o trabalho em equipe, organizar os colaboradores de acordo com as suas competências e treiná-los e desenvolvê-los continuamente. São processos que não podem parar na empresa, no hospital e assim por diante. Mas temos um novo pensamento com a gestão de pessoas. Com 2 departamentos com diferentes competências, a gestão de pessoas é aquela que fica com a competência de trabalhar no desenvolvimento desses colaboradores. O foco aqui, veja bem, é mais no funcionário dentro do planejamento estratégico, preparando ele para entregar o máximo, mas para isso também oferecendo as melhores condições e capacitações. Todo esse trabalho deve ser feito pelos gestores de cada área, sob conceitos básicos e primordiais para o desenvolvimento de seus colaboradores. Assim, essas lideranças podem direcionar, conduzir e apoiar melhor essas pessoas para que elas estejam sempre evoluindo e produzindo. Mas, quais são os maiores desafios da gestão de pessoas atualmente? Quais são? O importante papel da gestão de pessoas também traz consigo desafios de alto nível, sim, mantendo saudável a relação entre empresa e colaborador. Para isso, alguns pontos muito importantes são abordados, demandando muito trabalho por parte dos gestores e dos departamentos envolvidos nesse processo. Alguns pilares fundamentais no trabalho de gerir pessoas, sim, e eles estão sempre relacionados com questões como o bem-estar do colaborador e o melhor direcionamento dele de acordo com as suas funções exercidas. Você notou? Dependendo da função do colaborador, você não pode colocar ele numa funçãozinha pequenininha que ele produz pouco, né? A capacidade dele não está sendo explorada. A seguir, vejamos quais são as demandas mais importantes para os gestores e os verdadeiros desafios a serem superados em prol do sucesso dessa proposta de trabalho. A primeira, vamos lá. A humanização em prol, né, de melhores resultados. A humanização, veja bem, é uma das principais demandas para que esse processo funcione. Sem humanização, ele não funciona. A visão do hospital precisa ser além do funcionário, precisa ir além do funcionário, daquele que recebe um salário para produzir de acordo com o que é esperado pela organização. A preocupação deve passar por pontos como suas limitações, o desenvolvimento das relações interpessoais no ambiente corporativo, suas necessidades pessoais e outras questões que interferem diretamente aonde? Em seu desempenho. Quando isso é feito, a tendência é que a gestão seja mais flexível, com menos cobranças, com horários e questões tão engessadas que nós vemos hoje. Além disso, a avaliação do desempenho do colaborador é feita de forma mais compreensiva, analisando fatores mais pessoais e particulares, sem seguir padrões. Isso é muito importante. Mas sim entendendo a situação de cada um. Um profissional nunca será alguém 100% diferente da pessoa em si. As questões pessoais vão interferir, sim, no desempenho no trabalho. Então, tentar compreender isso é fundamental. Mas como podemos aumentar a produtividade? A produtividade dos colaboradores sempre será um assunto presente, assim como é um fator constantemente buscado pelos gestores, pelos líderes, pelos encarregados, e assim vai. O funcionário que consegue ter sucesso em suas demandas e colabora para o desenvolvimento dos processos da empresa é aquele mais desejado por uma companhia. Entretanto, a produtividade não é algo simples de se atingir e, principalmente, veja bem, manter a regularidade. Essa eficiência depende de vários fatores, né, e necessidades que a gestão pessoal preza aos colaboradores. Até mesmo a flexibilidade nas obrigações do colaborador com o hospital, com a empresa, pode interferir nisso, o que torna a questão um desafio ainda maior para os gestores. Como conseguir extrair o máximo da capacidade dos funcionários
quando, paralelamente a isso, também é oferecida uma maior liberdade e compreensão a ele? Olha que paradigma. A obtenção da produtividade também passa por esses colaboradores compreenderem que eles terão todos os recursos, mas que precisam oferecer resultados dentro de um ambiente, veja bem, de pressão positiva. Mas temos uma necessidade também, a necessidade de capacitação. Um colaborador capaz de entregar resultados é aquele capacitado. Os treinamentos são fundamentais para desenvolvê-lo, né? Para arrumar os ajustes e desenvolvimento dessas pessoas é necessário um grande esforço. Nem sempre isso pode ser buscado fora da empresa ou fora do hospital, tendo em vista que há necessidade de adequação aos próprios processos internos, o que faz o modelo de treinamento ser o mais apropriado. Porém, quando colocar em prática esse processo de capacitação? Como é que nós podemos fazer isso? O tempo é algo muito buscado, porém escasso no mundo corporativo. Tirar um colaborador do seu posto de trabalho para passar horas ou dias em treinamentos tem dois custos, o financeiro e em termos de produtividade. Sendo assim, fica fácil entender como os treinamentos são grandes desafios para os gestores, não é mesmo? É preciso buscar desenvolvimento sem que isso gere muitos custos, muito menos prejudique a produtividade do colaborador. Mas vamos citar uma relação importante, a relação dos colaboradores com as tecnologias sociais. Smartphones, redes sociais e cada vez mais recursos tecnológicos estão à disposição da sociedade. Os colaboradores da empresa também fazem parte desse cenário. Nós vemos isso. Muitas ferramentas como essa podem ser úteis no cotidiano do trabalho, mas, paralelamente, podem distrair excessivamente. Olha que problema. Os gestores devem ser precisos e cuidadosos quanto ao uso de redes sociais e de aplicativos na empresa ou no hospital. É importante sempre observar como se dá essa relação com a produtividade, sendo flexível, mas sem deixar de observar o comportamento dos colaboradores. Isso é muito importante. Mas e o papel da liderança? Qual o papel da liderança na gestão das pessoas? O líder tem um papel fundamental nesse processo de gerir pessoas e trabalhar o melhor de suas capacidades, sem deixar de lado o bem-estar delas. Muitas vezes, a figura da liderança não é vista de forma correta, do mesmo modo que muitos líderes não sabem exercê-la de forma adequada. Por isso, se faz relevante entender melhor esse conceito e a sua importância no ambiente de trabalho. Contextualizando o líder nesse cenário de uma empresa que valoriza a gestão de pessoas, é possível afirmar que ele é parte decisiva para que tudo seja conduzido de acordo com a proposta central. Um líder funciona como uma ponte entre os interesses da organização e os funcionários. Se essa ponte não for bem feita, não for bem gerida, ela só vai atrapalhar a relação. Com essa importante função, quem tem parte de liderança deve ser um exemplo de postura, sim, produtividade, organização, dedicação, comprometimento e, veja bem, relação interpessoal. O líder, o gestor, o encarregado, o supervisor, ele precisa ser assim para o bem da empresa. Além disso, o líder deve contar com toda a confiança de cada um dos colaboradores que estiverem sob a sua orientação, pois assim ele conseguirá exercer sua influência em direção à estratégia da empresa. Os colaboradores motivados, eles vão produzir mais, eles vão colaborar mais, eles vão render mais, e o ambiente no trabalho vai ser muito melhor. Parte fundamental dessa confiança será conquistada sempre com a humanização, que nesse caso está associada ao alinhamento do líder com a realidade desses colaboradores. Ele precisa usar de empatia. Como eu agiria, como eu corresponderia se estivesse no lugar dele.
Eu, em vez de perguntar para ele assim, você quer fazer o meu trabalho? Eu poderia perguntar para ele assim, como você pode me ajudar? Eu agradeceria muito. Bom, né? Ele precisa entender suas demandas, anseios, o seu dia a dia, tanto em questões pessoais quanto profissionais. Esse atendimento permite ao líder conduzir os colaboradores de forma adequada, saudável e produtiva em direção aos interesses e metas do hospital. Mas veja uma outra necessidade: integração. Como e por que integrar os colaboradores? A integração é um processo fundamental. Novos funcionários precisam se sentir ambientados e familiarizados quando aceitam um novo desafio. E, além disso, todos os setores de um hospital ou de uma empresa precisam estar alinhados, trabalhando em conjunto quando necessário. A integração permite que o objetivo maior da organização seja atingido de forma mais rápida e com a participação de todos. Integrar, veja bem, integrar é fazer parte com que algo ou alguém faça parte. E, nesse caso, é permitir acolher todos como parte integrante e fundamental da atual estratégia do hospital. Né? Isso está muito importante. Ao conseguir essa uniformidade e entrosamento, os gestores podem contar com colaboradores capazes de entender melhor seus respectivos papéis no ambiente de trabalho. Inclusive, também conseguem fazer com que haja uma cultura organizacional, veja bem, mais positiva, com a maior colaboração entre os departamentos. Essa gestão precisa transmitir uma melhor comunicação e troca de informação entre os setores. Isso dinamiza a execução das demandas na rotina de trabalho, otimizando o tempo e facilitando o trabalho de todos. Isso é muito importante. É possível listar alguns dos principais benefícios que justificam o esforço dos gestores para conseguirem aplicar a integração no ambiente organizacional. Vamos lá? Anote aí. Retenção de colaboradores graças a um bom ambiente de trabalho. Os bons colaboradores, eles ficam, eles se esforçam, eles progridem, eles ajudam, eles servem, eles melhoram o ambiente de trabalho. Outro ponto, valorização do trabalho em equipe e do esforço dos companheiros. Isso é uma coisa muito importante, você se sentir valorizado, você sentir o seu esforço reconhecido. Né? Outro ponto, melhora na comunicação, na empresa ou no hospital. Sempre temos que estar melhorando isso. Outro ponto, otimização do período de adaptação de novos colaboradores. Isso é muito importante. A integração precisa ser feita de um modo muito rotineiro, de um modo muito importante para todos os trabalhadores se sentirem integrados. Isso vai aumentar os níveis de produtividade da empresa. Né? Todos esses fatores, com certeza, vai levar a esse tipo de situação. Mas existe uma pergunta. Como e por que manter os colaboradores motivados? Em uma empresa ou hospital, fatores como pressão, cobrança e responsabilidades exigem bastante do colaborador. Não por acaso a motivação é um sentimento fundamental para se manter relevante e produtivo. O que acontece é que nem sempre a necessidade do funcionário de se sustentar vai ser o suficiente para contar com seu ânimo para encarar os desafios. Muitas vezes, o ambiente hospitalar, principalmente hospitalar, ele é cansativo, é estressante e é complicado. Né? Por quê? Porque as pessoas entram ali para procurar seus serviços, elas já entram fragilizadas, elas já entram machucadas, elas entram doentes. Então, o colaborador ali que trabalha dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente de saúde, ele primariamente precisa estar bem para poder atender bem. Senão, não tem como. Fica muito difícil. Né? Para entender isso, pensando sempre em soluções, para tornar tudo mais interessante e mais fácil, isso deve ser digerido
por parte do colaborador. A partir do momento que ele é entrosado, que ele é integrado, ele vai se conscientizar disso. Mas a motivação é parte fundamental de um desempenho satisfatório. E, por isso, deve ser encarada como algo a ser trabalhada também pela empresa ou pelo hospital. Trabalhadores motivados, o que acontece? Elas realmente produzem mais. Um colaborador motivado, ele é capaz de mudar o ambiente de trabalho, de se envolver melhor com os objetivos da empresa, do hospital, de nutrir a vontade, de se desenvolver e, principalmente, se manter disposto a encarar os desafios do dia a dia de trabalho. Parece uma fórmula mágica para um bom desempenho, não é mesmo? Mas como conseguir motivar os funcionários? Como conseguir motivar eles? Primeiro ponto, vamos lá, anote aí. Promova um ambiente de trabalho agradável. O ambiente de trabalho agradável ele é muito importante na motivação. Devemos propiciar um ambiente em que o clima seja agradável, com os outros colaboradores em sintonia, veja bem, respeitando diferenças e trabalhando em equipe. Além dessas características, muitas outras podem tornar o cotidiano de trabalho mais leve, veja bem, e prazeroso para o colaborador. Isso é muito importante. Cada dia mais, aquela seriedade excessiva e sem espaço para a personalidade de cada um tem sido deixada de lado. Ela não é interessante, ela não é produtiva. A descontração, a flexibilidade e até mesmo os códigos de vestimenta têm sido flexibilizados, tudo em prol de um ambiente de trabalho mais tranquilo e agradável, né? Mas como fazê-los progredir? Primeiro ponto, oferecer planos de carreira. O empregado, o colaborador, ele precisa saber que ele consegue progredir na empresa através dos seus esforços. Os planos de carreira são fundamentais para que os colaboradores se mantenham sempre motivados a evoluir, buscando cargos com mais desafios e responsabilidades, mas também com melhores vencimentos e reconhecimentos. Então, a função do líder e do gestor não é ficar com medo de colaboradores bem qualificados. Pelo contrário, a função deles, a função nossa, é ajudá-los a subir, né? Se eles são os colaboradores, podem ser líderes, gestores, encarregados, supervisores. Eu preciso sentir prazer nisso, né? Eu preciso sentir prazer nisso, ou seja, eu fiz parte daquele crescimento dele. Isso é muito bom, um sentimento muito bom. Outro ponto, devemos oferecer benefícios. A gestão de benefícios é parte fundamental do trabalho de quem está à frente de gestão de pessoas. O salário é parte fundamental dessa relação entre empresa e colaborador, mas há algumas coisas que representam mais do que isso, justamente por oferecerem tranquilidade, bem-estar e segurança. Basta, por exemplo, vamos lá, pensar nos colaboradores que têm filhos. Benefícios como auxílio creche, plano de saúde, são muito bem avaliados, o que mostra um grande reconhecimento e preocupação. Como resposta, o colaborador se sente sempre motivado a manter isso e estará pronto para entregar o melhor de si, com muita vontade de produzir, veja bem, e mostrar a sua competência. De acordo com isso, sabe o que nós precisamos fazer? Uma vez que nós vemos esse resultado? Dar feedbacks. Os feedbacks são importantes para que os colaboradores entendam melhor como seus respectivos desempenhos estão sendo vistos pelo hospital, como estão sendo vistos pela empresa. Quanto à motivação, seja negativo ou seja positivo, esse feedback pode ser visto como um combustível para se seguir se esforçando. Mas veja bem, tudo depende de como esse gestor, a maneira que esse gestor se comunica com o colaborador no feedback. Isso é muito importante, é o calcanhar de Aquiles do feedback. Se o desempenho não for bom, é preciso cobrar de maneira adequada, mostrando confiança
nas capacidades e na melhora da produtividade. Nunca cobre seu colaborador em um grupo, em um chat corporativo, né? Grupos e chats corporativos são o que nós podemos fazer é elogiá-los em público. Se precisarem de ajuda, se precisarem de alguma correção, se precisarem de alguma orientação, é em particular, nunca em público. Isso mostra a fraqueza nossa como líder, como gestor, como encarregado, como supervisor, e assim vai. Quando esse feedback é positivo, a preocupação é por não deixar o colaborador se acomodar e perder a motivação. Por isso, o discurso deve sempre apontar os pontos que ainda podem melhorar e o que essa evolução vai trazer de positivo, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Mas como e por que investir em treinamento e capacitação? Isso é muito importante. Há uma grande preocupação em relação ao controle financeiro do hospital ou de uma empresa, tendo em vista que há necessidade de investimento para que esses treinamentos aconteçam. E mais que isso, eles precisam trazer resultados em relação à produtividade. Se houve um treinamento, qual o resultado dele na produtividade, no ambiente de trabalho? Motivação para direcionar os esforços para que essas capacitações aconteçam não falta. Precisamos trabalhar muito em cima disso. Os colaboradores estarão diante de conteúdos e aprendizados que os tornarão mais capacitados a lidar com as complexas demandas que o cotidiano das suas atuações apresenta, né? E serão mais capacitados nisso. O ideal, veja bem, o ideal é encontrar brechas entre o expediente de trabalho e dividir bem o tempo desse treinamento. Tirar os colaboradores do hospital ou da empresa por muitas horas, ou até mesmo por dias, pode prejudicar o andamento das demandas. Então, é papel do gestor organizar o melhor momento para que essa qualificação aconteça. Uma vez capacitado, o profissional será capaz de trazer mais resultados positivos para os processos da empresa, do hospital e assim vai. Inclusive, veja bem, com um pensamento mais voltado a dar o melhor de si como retribuição. Ele vai se sentir agradecido por ter sido qualificado e vai produzir mais. Se nós gestores pensarmos assim, com certeza poderemos fazer a diferença e ser bem-sucedidos no nosso trato com nossos colaboradores, né? Não levamos cargos, títulos, graus de estudo, mas sim levamos o caráter, o modo como tratamos os nossos colaboradores, o lado humano, o lado empático, humilde. Isso sim fica marcado para a vida toda, né? Muito obrigado, né? Teremos outras palestras, né? Visite o meu site, curta a página aqui no YouTube, tá bom? Em outros canais também que esse vídeo estiver disponibilizados. E vamos fazer a diferença. Muito obrigado.